Esta palavra, presta bem atenção, esta palavra que nós vamos ler foi uma profecia próximo, bem perto de Nabucodonosor, figura do anticristo, tomar Jerusalém. O que está escrito que vocês vão ler é mais atual do que vocês pensam. Essa profecia, ela se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. E os irmãos, prestem atenção nos detalhes, porque o Senhor irá repetir de maneira grandiosa, superior, o que está escrito aqui sobre esses últimos dias. E nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Amém. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos, por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens, como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo o homem, e não tem ciência. Envergonhou-se todo o ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidades são obras de enganos. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Nós vamos continuar depois, até aqui, por enquanto, para nós falarmos um pouco. Babilônia, irmãos, já estava dominando, né? E ainda não tinha tomado Jerusalém. O inimigo do povo de Deus estava no domínio. Mas ele estava no domínio porque Deus assim descreveu, registrou, predestinou, preparou. Foi o Senhor que colocou todas as nações debaixo do domínio de Babilônia, de Nabucodonosor. Os irmãos, prestem atenção. Esta profecia é uma profecia do futuro, após 70 anos, que ainda não tinha terminado, e Jerusalém não tinha sido totalmente levada. Uma parte já estava em Babilônia. Então o Senhor já estava pronunciando o fim de Babilônia. Nós estamos vivendo isto. Babilônia agora, o Nabucodonosor está apanhando todo mundo. Vai rastrear todo mundo, vai tomar conta disso aí. O povo do Senhor será entregue. Os que ficarem aqui passarão uma coisa horrenda como o mundo nunca assistiu. Mas Babilônia será destruída. Babilônia hoje é o sistema mundial, que há de se tornar um governo só, um reino só, o reino do anticristo. É justamente o último reino daquela estátua. Lembra da estátua? Hoje nós estávamos falando. Os pés da estátua, parte barro, parte ferro. É o que está aí. Não se ligam, mas uma parte é barro, outra parte é ferro. É uma coisa terrível e estranha, porque os demônios vão realmente usar, os homens vão penetrar neles e vão fazer uma coisa terrível. Os demônios estarão reinando, Satanás estará reinando, parte ferro, e o barro vai estar junto com eles, que é os homens. Então, irmãos, este último reino levará uma pedrada vinda do céu sem mãos, né? E essa pedra vai destruir justamente no pé. O pé está lá em Daniel, porque este pé é o que sustenta a estátua. E o que sustentou todos esses reinos é esse pé que está aí, é o domínio agora, porque nesse último domínio,
tem a cabeça de todos os reinos que já existiram. Tem a mente, tem todas as ideias. Lembra do animal sete cabeças? Significa cabeça o que pensa, cabeça o que domina. Nesse reino agora é tão forte esse reino que tem o domínio dos sete demônios, vou dizer assim, das ideias, das ideologias, da maneira que eles criaram e dominaram, porque cada reino teve uma estratégia para dominar e para reinar, certo? Então todas as estratégias, nesses sete milênios, Assíria, Egito, Assíria, Babilônia, né, Medo e os persas, Grécia, Roma e esse quarto. É quarto reino porque Deus mostrou a estátua de Nabucodonosor para cá, entenderam, irmãos? Os outros dois reinos Deus não mostrou porque quem estava dominando era ele. Porque cabeça de ouro foi o maior, um dos maiores reinados de domínio terrível. Cabeça de ouro é uma coisa muito preciosa. Então mostrou de Nabucodonosor para agora. Então nós estamos nesse último reino aí, parte ferro, parte barro. A pedra é Jesus, é o reino de Cristo que vai derrubar no final da grande tribulação este reino. E vai expulsar, não vai se achar lugar para esses reinos. Os ímpios não vão reinar nunca mais, nunca mais. No final do milênio acabou a oportunidade dos ímpios reinarem. Então, aqui nesta palavra, Deus pronunciou, né, que Babilônia, esse sistema, será desfeito. Esse sistema será desfeito. Por isso que nós lemos aqui, né, que ela está sentada sobre, versículo 13, ó tu que habita sobre muitas águas, ricas em tesouro, chegou o teu fim, né? Então, a medida da tua avareza, que habita sobre muitas águas. Esta passagem está lá, marquem, está lá no livro do Apocalipse, né? Eu dou uma voltinha aqui assim, ó, que a minha Bíblia é grande, dá para fazer isso. Vamos lá para o livro do Apocalipse, capítulo 17. Versículo 1, todos acharam? Amém. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aí, irmãos, tem gente que diz por aí na internet, muitos teólogos, dizendo que esta prostituta é Roma, é a Igreja Católica. Essa prostituta aqui é uma parte do poder de Babilônia. É uma parte do poder de Babilônia. Estão mentalizando? Babilônia tem três partes que compõem o reino chamado Babilônia. Essa aqui é a parte religiosa. Mas se tem gente pensando que é só os católicos ou a Igreja Católica em Roma, negativo, mas todos os que se unirem para formar na nova era, a nova religião. Tem a Igreja Católica? Tem. Tem a Igreja Evangélica? Tem também. Porque os presbiterianos estão se unindo no ecumenismo. A Igreja Anglicana também. E outros vão terminar se unindo porque há muito interesse financeiro e de ficarem por cima. Tornar-se-ão um povo, uma igreja forte até um certo tempo. Lá nós lemos que Babilônia estava sentada sobre muitos povos. O que os irmãos entenderam na leitura lá, no versículo 13? Eu expliquei, não entenderam, não conseguiram. O que é assentado sobre muitas águas? As águas são os povos, irmãos, são os povos. As águas são os domínios, ou os povos dominados por Nabucodonosor, e sucessivamente seu filho.
Então, assentada é porque quando se fala assentada é porque está reinando. Quando você não está reinando, você está em pé, correndo de um lado para o outro. Agora você sentou, descansou, porque você está reinando. Não é? Assentada sobre muitas águas, significa dominando sobre todas aqueles povos, aquelas águas. Aqui também fala de Babilônia, da parte religiosa, assentada sobre muitas águas. Tanto é que no versículo 18, ele diz que esta mulher, né? E a mulher, versículo 18 do capítulo 17 do Apocalipse, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. As pessoas imaginam uma cidade, a cidade Vaticano. Não é nada disso. Esta cidade, irmãos, porque a cidade dominante era sempre aquela que destacava, como lá em Babilônia tinha um lugar onde estava, né? Onde era a capital, onde Nabucodonosor reinava. Então, irmãos, esta cidade é o próprio mundo, irmão, unidos com o anticristo. Todas as nações que vão se unir, aceitando o regime do anticristo, juntos vão se tornar a grande cidade. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. Não vai haver uma cidade dominando os outros países. Vários países juntos, chamado de cidade, né, irmão? Mas mostrando o domínio do anticristo. Vai formar um grande exército do anticristo, vai formar o reino do anticristo. Só que esse reino é sustentado por esses três poderes, não é? No capítulo 18, já estudamos outras vezes, fala sobre a queda de Babilônia relacionado ao outro poder, ao segundo poder, né? Que é o comércio. Eu não sei, para mim, o primeiro poder de tudo aí, né? Pode ser a religião, pode ser a política. E no capítulo 19 também fala sobre a queda de Babilônia, envolvendo armas, exército e guerra. E quem comanda armas e guerra são os políticos. É eles que determinam, o presidente, não é? Coisa e tal. Não é? Então, irmãos, esses três poderes, então, formam a Babilônia mística. Porque esta Babilônia do Apocalipse, cidade, não existia. Não existia. Aqui o verbo diz que é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. Naquela época que foi revelado este Apocalipse aqui, quem estava reinando? Roma. Roma. Mas por que? Roma, também como Babilônia, Roma estava dominando vários países. É a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. Então, como hoje não tem um país dominante, não tem um país dominante. Porque quando Roma reinava, os reis das nações, muitos já eram mortos e outros eram escravos, tinham que pagar tributo, tinha que ser como Roma queria. Assim Nabucodonosor. Na verdade, Nabucodonosor levou os povos lá para o reinado, acabou com muito reino. Jerusalém não tinha rei mais. Então, Babilônia é uma alusão a um domínio mundial. Ao domínio mundial. Satanás vai usar os homens ímpios como instrumentos para a sua ação. Certo? Então os irmãos entenderam que, juntamente conosco, que esta mulher, né, ela representa a religião, né, mas quem domina, irmãos, quem vai dominar é o anticristo. E quem já está dominando isso aí é Satanás. A religião não vai dominar sozinha, não vai optar por lei, por nada sozinha. Será submissa, como ela é hoje, e pensa que não é. Porque todo aquele que se envolve com comércio e política são todos ligados, querendo ou não, no mesmo espírito das trevas. Você pode misturar as coisas de Deus com essas duas coisas, política, né, e comércio. Misturou, faz parte de Babilônia. Ou seja, usando a religião para comércio, usando a religião para política, botando política junto com religião, botando comércio junto com religião. Não
quero dizer que os irmãos cristãos têm um negócio, estão trabalhando, não é nada disso. Estão trabalhando, tem seu negócio, não significa isso. Agora, se colocar o coração realmente nos negócios, aí a sua vida espiritual, a sua vida cristã, passa a se fazer parte do Babilônia. Você não é mais um cristão genuíno, porque o coração já está contaminado ou com política ou com comércio. Mesmo que você não esteja, de repente, envolvendo a igreja, né? Mas você faz parte da igreja, você se envolve tanto com a religião, com a política e com o comércio, você faz parte, então, da Babilônia mística. Essa Babilônia misteriosa aí. E essa mulher? A mulher é a religião em si, mas não é uma religião. Essa mulher, ela está sentada sobre as águas. As águas são os povos. O anjo falou para João. Significa que essa religião vai abranger o reino todinho do anticristo, né? Em todos os países que se unirem com o anticristo, entenderam? Entenderam melhor? Amém. Ela é chamada de cidade, mas não é uma cidade local, um lugarzinho. Sabendo nós que Satanás quererá colocar o seu trono no lugar de glória. Onde é que é? Jerusalém. Jerusalém. Então o que vai cair, né, esta Babilônia que está dominando é o reino dos ímpios. Vamos voltar lá então, prosseguindo, no capítulo de Jeremias. O versículo 14 diz assim: jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Aqui é a derrota e destruição de Babilônia no final da grande tribulação, porque o Senhor vai trazer milhares de seus santos, e esses vão louvar, vão rejubilar, e Babilônia desfeita. Glória a Deus. Aí ele vai falando que ele que, né, fez a terra com o seu poder, ele vai fazer isso, né? E o Senhor que, na verdade, criou os céus e a terra, tem poder suficiente para acabar com esses reinos dos homens, esse reino de Babilônia, para estabelecer o reino de Cristo que está próximo de ser estabelecido, né? O versículo 17 diz: embruteceu-se todo o homem e não tem ciência. Envergonhou-se todo o ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não é espírito em nenhuma delas. Aqui pronunciando que essas imagens que as pessoas confiam hoje, os ídolos das nações, os ídolos das igrejas católicas, os ídolos dos povos, das religiões, Budas e outros ídolos aí, todos esses ídolos que não respondem, não fazem nada, não vê, não olha, precisa que alguém carregue, tudo isso acabará. Eles desaparecerão. O Senhor está pronunciando que vai devastar essas religiões, vai devastar Babilônia, vai acabar com os ímpios no terra do céu, porque eles estão continuamente fabricando imagem, ganhando dinheiro com imagem. O povo segue as mentiras, porque a imagem é uma mentira, não é verdade, não faz nada, é feita pela mão do homem. As pessoas se ligam a essas imagens achando que pode ser, né, um intercessor, um objeto entre Deus e o homem. Deus não responde a ninguém que faz reza ou oração à imagem, mas o espírito já do anticristo há muito tempo vem fazendo prodígios, sinais de mentira através da imagem, para enganar as pessoas que acreditam nessas coisas e não querem seguir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem regras, tem renúncia, tem conversão. Então as pessoas não querem entrar no caminho estreito, preferem facilidade, e na irmã rezadeira não sei das contas, e na irmã cheia de revelações, e lá não sei aonde, porque é só ir lá e receber e vai embora. Você não tem compromisso nem com aquela irmã, porque ela não é pastor, ela não tem o direito diante de Deus de dominar, porque o Senhor não deu isso à mulher, ela só é rezadeira. E ali muitas dessas mulheres têm um espírito que não vem do Senhor e revela as vidas das pessoas e leva o nome de cristão, de evangélicas. E tem homens também profetizando essa mentira, porque essas imagens não fazem nada, não vê, não ouve,
não falam, não pensam, não andam. Necessita que alguém carregue. E se deixar, se você não carregar direito, elas podem cair sobre você, como está na internet. Várias imagens dos católicos caindo sobre eles, caindo sobre os padres, caindo sobre aquelas pessoas que carregam e machucando as pessoas, e algumas quebrando. E mesmo assim as pessoas não põem no coração, não conseguem ver, porque o diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos. Eles respeitam como um objeto sagrado. Nunca foi objeto sagrado. Então o Senhor diz que eles estão embrutecidos, não querem ouvir, mas o Senhor vai destruir tudo isso. Amém, Senhor. Ele vai destruir as imagens das nações e as imagens católicas, Amém. as imagens de respeito que as pessoas respeitam mais do que a palavra de Deus. É verdade. Porque é mais fácil respeitar uma imagem do que respeitar a palavra. Na imagem não existe regra nenhuma. Você olha para ela, faz lá os seus sinais, faz a sua reza, a sua oração e pronto. Aqui não, seguir a palavra existe regra. É mais fácil, né, entrar numa firma onde não existe muito do que entrar numa firma onde a exigência é muito grande. Então as pessoas se esforçam mais nos empregos de um salário. Emprego de 3, 4 salários não é para todo mundo, só para aqueles que realmente resignados, que estudaram e enfrentaram, não é, faculdade para poder ter um bom emprego. É assim vai. Vamos seguir então adiante, irmão? Diz aqui o versículo de 19, que não é assim, não é semelhante a essas pessoas pecadoras, idólatras, não é semelhante a esse, não é? A porção de Jacó, porque ele é o Criador, né, de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, irmãos, o Senhor diz aqui que a bênção do povo de Deus, né, a porção de Jacó é o Senhor, como o Senhor disse para Abraão: eu sou o teu grandíssimo galardão, a nossa porção. Qual é a nossa porção? O Senhor Jesus. Senhor, eu sou o teu grandíssimo galardão. Então, aqui diz que não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador. A porção de Jacó é o Criador. Jacó é Israel. Israel são ferramentas, instrumento das mãos do Senhor. Enquanto o anticristo, com os seus demônios, Satanás e os seus demônios, estão arregimentando o seu exército de seres humanos de barro, o Senhor também tem os seus instrumentos, Glória a Deus. que estão trabalhando, sendo usados pelo Senhor agora mesmo, Glória a Deus. que são aqueles que estão em santidade na presença do Senhor. Amém, Pai. Porque Deus tem nos levantado para orar pelas nações, pelas autoridades, por aqueles que ainda não se salvaram, É verdade. pelos enfermos, Aleluia. para Deus despertar os que estão com falta de sabedoria, Glória a falta Deus. de fé. Sim. E assim diz a palavra do Senhor no versículo 19, 20, versículo 20: tu és meu martelo. Aqui o Senhor está falando sobre Israel, né? Em Israel, vou ler o versículo 19: em Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, contigo despedaçarei nações. Então é Deus falando que vai despedaçar as nações com os seus martelos, suas armas de guerra, que são o povo de Deus, nós, Israel. Glória. E contigo destruirei os reis, porque a palavra que Deus colocou primeiramente aos israelitas, aos judeus, aos discípulos, começou a dar juízo, porque isso está lá nos Salmos. Vocês lembram? Versículo 20 está no livro de Salmos. Vamos lá procurar rapidamente. Quem achar primeiro pode mostrar para nós. É o Salmo 149. Versículo 4 em diante: porque o Senhor se agrada do seu povo
Ele adornará os mansos com a salvação. Aleluia. Aleluia. Exulte os santos na glória. Cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Glória a Deus. Espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e dar repreensões aos povos, para prender os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra terão todos os santos. Louvai ao Senhor. Glória. Viu a ligação com a profecia aqui? Isso aqui é uma profecia. O versículo 20 de Jeremias 51 é uma profecia. Glória. O versículo 20 está falando que o Senhor iria usar a nação de Israel e todo o seu povo, todos os santos, como instrumento de suas mãos. Porque quantos profetas e servos do Senhor pronunciaram juízos e ais sobre as nações e sobre os reis? Muitos. E até o dia de hoje, porque a palavra não se cumpriu totalmente. Então, quando profetizamos ou quando pregamos a palavra, você está profetizando. Você pode ser uma ferramenta inesperada na mão do Senhor para usar contra alguém e deter alguém. Glória a Jesus. Deus usa os irmãos como instrumentos de guerra, como ferramenta para deter suicida, para deter assaltante, para deter feitiçaria, para deter demônios, para deter laços. Glória a Deus. Por isso que o Satanás procura tirar vocês do foco, tirar vocês da santidade, porque esta honra terá uns santos, santificados. Glória a Deus. Aí vem o mistério, Amém. aí vem o segredo desvendando. Olha a libertação, culto de libertação. Por que Satanás não quer que você seja puro ou pura, mais santo? Por que ele usa as pessoas mais coladas contigo para te aborrecer e dizer: você está parecendo isso, você está parecendo aquilo? Porque o demônio está usando essa pessoa, porque o demônio sabe que se você se colocar na posição, você será muito mais poderoso ou poderosa nas mãos do Senhor. Verdadeiramente. Essa é a verdade, nós sabemos disso. Sabemos como o inimigo sonda as nossas vidas, como ele está bramando ao derredor, procurando alguém que possa tragar. Eles combatem de dia e de noite, e nós somos combatentes. Ah, mas quando eu não era crente, eu não sabia nada disso, eu não precisava fazer nada dessas coisas. Você entrou para um quartel ou você entrou para um baile lá de funk, lá cheio de malignidade? Você entrou para um quartel. Quem não tem compromisso também não tem galardão. Quem não tem galardão também não tem salvação. Porque tem que ter uma obra. Aleluia, Senhor. Um fruto na árvore tem que ter. O Aleluia. inimigo não quer que você seja ativo. Ele procura confundir, fazer vocês esquecerem das mensagens. Vocês pensarem em outras coisas, porque há muitas coisas que pensar e resolver. Mas você, quando começa a meditar na palavra, uma explosão de vida nasce no coração. É verdade. Espera aí. Eu só estou fazendo a vontade do Senhor. Coisas estão dando estranho, querendo me parar. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Eu quero entender, eu quero pensar. O que o inimigo está fazendo? Qual é a estratégia de guerra dele? Aí o Espírito começa a falar. Ele está vendo que você está em santidade, quer te aborrecer, quer te fazer desistir, desanimar e fazer você voltar ao que você era. Lembra? Quando você estava mais do mundo do que nos caminhos, como ele não te importunava. Observa isso. É verdade, Jesus disse: bem-aventurados sois quando todos mentindo, disser mal contra vocês. Você está parecendo isso, é mentira dessa pessoa, mentiroso, filho do diabo, está falando pelo inferno. Eu não estou parecendo nada, estou parecendo com Jesus. Quero alegria a minha imagem, porque você não concorda, porque você não aceita, porque você não nas trevas. Aleluia. Eu venci isso há muito tempo. Tem versículo que se encaixam com o outro. Eles acham estranho, eles, os errados. Isso envolve evangélicos do mundo. Eles acham errado, acham estranho de nós não correr com ele no mesmo desenfreamento, porque estão caindo no abismo. Então, não contentes, olha, a tática é denegrir a minha imagem para ver se ele toca. Porque ninguém gosta de que outro fale mal, diga que sua roupa está feia demais.
que seu corte de cabelo está horrível, logo vem o complexo interior. Você mistura, não consegue manter-se firme e rebater com o escudo da fé. Sai para lá, Satanás. Não é do jeito que Deus quer, não é do jeito que você quer, não. Glória a Deus. Amém. Uma vez eu senti no ônibus, já aconteceu com vocês. Eu com a minha cabeça não comprei. Isso tem uns 25 anos atrás ou mais. Estava lá, uma senhora de idade. A pessoa conversar, aquela conversinha mole, né? Sabe que você fica muito bem de você usar uma camiseta assim, de manguinha aqui, uma calça jeans. Começou a falar que eu deveria colocar uma roupa mais garotão, né? Eu olhei para ela e disse assim: o que eu faço, me sinto bem, é para agradar ao Senhor Jesus. Amém. Se eu quisesse agradar alguma mulher, para atrair alguma mulher ou velha, ou nova, ou muito nova, ou mais ou menos, eu não estaria na igreja, eu estaria em outros lugares. Agora, quanto mais servindo ao Senhor, pode me dizer que eu estou velho, que eu estou ficando mesmo, a carne vai envelhecendo. Ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior se renova. Dia é uma tristeza a pessoa não aceitar, né, a mudança, né? Isso aqui é verdade, está vendo? Isso aqui é verdade. Amém. Um homem grisalho de cabelo pretinho, pintadinho, é mentiroso. Está mandando a mentira, é mentiroso. Ele está disfarçando, ele não aceita a sua condição. Ele é inferior. Ele não superou isso. Ele vive debaixo de uma camuflagem, se escondendo. Ele quer esconder a sua natureza. Para enganar, né? Não é para ficar bonito, porque isso é engano. Quando você pinta a sua unha, ou pinta os teus lábios, colocando uma tinta, essa tinta foi criada não por uma inspiração divina, mas por uma inspiração da última camada do inferno, elaborado lá no fundo do inferno, para desfigurar as mulheres, fazendo-as ficar mais sensuais, atraindo de algum modo os homens. É verdade. Porque os batons vermelhos encantam muitos homens. E o Senhor tem revelado para irmãos e igrejas de porta bem larga, que não vão subir. Pessoas contam na internet chorando por causa de suas unhas pintadas, sobrancelhas raspadas e um monte de coisa que o Senhor tem mostrado que vão ficar na grande tribulação. Como eu já expliquei, né? Antes de Deus destruir essa terra, ela vai ter que ser purificada. Lembra do enterro dos ossos que eu ainda não terminei o assunto? Assim é o corpo. O nosso corpo, para nós recebermos a vida eterna, nós que estamos no caminho, esse corpo terá que ser santificado. Amém. Conforme está nas Escrituras, para que a alma e o espírito saiam de um corpo santificado. É uma semelhança, mais ou menos, de uma semente. O corpo é como uma semente. Uma semente estragada não se pode plantar, porque ela não vai nascer nada. Então a semente tem que estar sã, sadia, para plantar e nascer a árvore. Paulo faz uma alusão, uma comparação. Ele diz: semeia-se corpo animal, enterra-se, ressuscitará um corpo espiritual, mas uma semente santa. Semente ruim, estragada, brocada, não brota. No sentido espiritual, para partirmos desta vida para a glória do Senhor, temos que partir são, limpo dessas vaidades. É verdade. Exceto os mais inocentes mesmo, que estão servindo ao Senhor na sua simplicidade há pouco tempo e não tiveram tempo de conhecer. Então, irmãos, posso continuar? Vocês vão ver que ligação maravilhosa. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra. O inimigo combate muito para os irmãos não serem santificados. Eu vou fazer outra comparaçãozinha, rapidamente. Os irmãos sabem que eu sou entalhador, é a minha profissão de verdade, entalhador. Fazer desenhos em madeiras, letras. E eu tenho vários formãos que foram fabricados por ferramenteiro, um ferramenteiro, que inclusive vinha gente da Alemanha, lá em acho que é de São João de Meriti, não lembro bem, ele morava lá, mas já faleceu, eu não o conheci, mas um amigo meu que veio do Peru, chamado Jesus, ainda vivo, perto da morte,
me doou as ferramentas que foi o meu que coloquei os cabos para ele, então até hoje. Essas ferramentas, elas pegam um fio tão bem, é um aço especial, você afia, né? Tem uma maneira que nós afiamos, que ela corta até cabelo, fica igual uma gilete, né? Eu sei afiar assim. Então essas ferramentas, quando elas estão afiadas, né, são ótimas para trabalhar. Quando as minhas ferramentas ficavam cegas, eu colocava de lado para afiá-las, para depois usá-las. Entenderam? É a mesma coisa, ferramentas de trabalho, armas de guerra. Ninguém vai atirar com um fuzil, com um cano todo cheio de ferrugem. No quartel nós passávamos um produto, limpava, sempre mantinha o tubo limpo, não é? Sempre testando tudo, desmontávamos aquilo tudo, não é? Lubrificávamos, verificávamos tudo, depois montávamos novamente, não é? E assim somos nós. Para o uso do Senhor, nós temos que ser santificados. Quando o Senhor falou para a nação, tu és meu martelo, minhas armas de guerra, o Senhor estava ali mostrando para a nação, porque a nação já estava aqui para ser derrotada, que eles não se colocaram nas condições, mas que futuramente Deus vai usar novamente, como hoje Deus está usando as suas ferramentas gentias, e voltará a usar as suas ferramentas judias. Os judeus, porque nos últimos dias Deus vai usar duas testemunhas, eles são judeus. Aquelas duas testemunhas são judeus, Deus vai usá-los para falar, porque Deus usar testemunhas de outra nação não é vantagem, não tem nenhuma assim ligação. Os judeus darão mais ouvido, vendo que quem estará pregando para eles será judeus que falam a linguagem deles e vai explicar para eles nas escrituras a respeito do Novo Testamento e do anticristo, que muitos irão crer. Muitos irão crer. A Bíblia diz que é um remanescente, né? É um restante, mas vão crer. Existe um número ali considerável, né? Que vão crer. Então, prosseguindo, como nós lemos no Salmo, né, irmãos? Versículo 21, e contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro que vai nele, e contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o mancebo jovem e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião, à vossa vista, diz o Senhor. Se alguém chegar para vocês e disser assim, bom, essa profecia foi para aquela época, e quem foi que Deus usou do povo judeu para destruir Babilônia, se os judeus foram escravos até o finalzinho? O que vocês poderiam responder? Nós estamos numa escola, e nós estamos numa aula. Vocês entenderam a minha pergunta? Não, irmão? Se alguém disser para vocês aqui, mas essa mensagem foi para aquela época, se Deus está dizendo aqui que o povo dele é ferramenta, então como da Babilônia foi destruída pela mão, pelas ferramentas, pelos instrumentos? É porque você mandou. Vocês não responderam, ele respondeu. Ele falou dentro do Espírito sem saber o que falou. Amém. Entendeu não, o que seu filho falou? Está vendo? Vou fazer a pergunta de novo. A resposta está ali, mas vocês não entendem. Se alguém disser, eu estou falando que isso aqui vai se cumprir futuramente. Mas se alguém disser assim, mas essa foi para aquela época. Então como que o Senhor destruiu naquela época, Babilônia pela mão, não é? Pelas ferramentas que é o povo dele? Nem entenderam a resposta do menino. Porque Deus mandou. Ele só sabe isso, porque ele falou aleatoriamente, né? Mas foi pelo Espírito. Irmãos, toda a destruição de Babilônia não foi pronunciada pelos profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel? Não, Deus usou a ferramenta que Deus mandou pela profecia. Deus ordenou. Os homens santos da época. Irmão, nós não lemos lá no Salmo
que o Senhor ia colocar a espada dos fios na mão daqueles que buscam e são santos, né? Para tomar vingança. O que para tomar vingança? Para destruir e prender os reis? Com o quê? Palavra que Deus manda. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim, Nabucodonosor teve um sonho. Quem pronunciou a destruição de todos aqueles reinos ali? Daniel. A palavra, ó. Arma de guerra do Senhor. Glória a Deus. Entenderam, irmãos? Amém. Ou não entenderam? Amém. Está entendido. É melhor sem dizer, não entendi não. Está entendido. Então eu vou continuar. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia. Irmão, Deus usou o seu povo. Até hoje Deus usa o povo para o juízo na terra, para trazer o juízo. Porque é através do povo de Deus que são pronunciados os juízos. Foram pronunciados e ainda estão sendo pronunciados os juízos. Não é? Isso não é uma arma de guerra? Com certeza. A profecia não é uma arma de guerra? Quer que eu volte no Salmo novamente? Aí eu estou ali olhando para cima, calculando ali. Olhando para cima, pensando. Irmãos, quando um servo do Senhor é usado, é uma ferramenta, um instrumento. Não diz lá Paulo falando que numa grande casa vaso de honra e vaso de desonra? Não diz? Vocês não sabem, não conhecem a passagem? Amém. Então, um vaso de barro, um vaso de madeira, outro de pedras preciosas, de ouro e prata. Então ele diz ali, vai explicando que cada um, sendo um vaso, se santificar, será um vaso para uso do Senhor, um vaso idôneo, um vaso preparado. Vaso significa ferramentas também, tá? Que a palavra vaso significa também ferramenta, instrumento, pessoa. Glória a Deus. A santidade, né, convém à casa do Senhor. Quando Deus usava os profetas, Deus usava os profetas santos. Os falsos profetas de Baal, o falso profeta de Jerusalém, Deus não usava ele. O falso profeta Ananias, outros falsos profetas que existiam. Deus usava sempre os profetas em santidade. Em santidade. Pregar o evangelho, explicar a palavra, fazer evangelismo na rua. Você tem que ter uma vida de santidade para que a tua ferramenta esteja afiada, cortando cabelo. Você tem que estar afiado em santidade. Glória a Deus. Para que a santidade, não é, abra o caminho para o Espírito operar, porque o Espírito Santo não opera onde não existe santidade. Existe muita gente fazendo obra de Deus, essas obras vão todas cair, ela não tem uma aval, ela não tem a assinatura de quem faz, né? do agricultor, não, do engenheiro, né? Não tem. Há muitas obras sendo feitas com mulheres de batom, cabelo cortado, pintura na boca. Estão aí fazendo obra social, juntando um monte de gente despreparadas para entrar no reino do céu, que segue o mesmo estilo pecaminoso dessas pastoras, dessas mulheres que verdadeiramente não tomam vergonha, porque não encontram nas escrituras o nome pastora e nenhuma mulher administrando o tabernáculo de Moisés, templo de Salomão, templo de Herodes, e nem entre os discípulos. E no entanto continua afirmando que Deus está com elas. Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, em teu nome fizemos maravilhas. Expulsamos os demônios, Senhor. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Porque o Senhor, Ele vela pela palavra. Então tudo tem que ser feito de acordo com a palavra. Agora, os santos são ferramenta, instrumento nas mãos do Senhor. Quantas vezes, irmãos, Deus pronunciou destruição na vida de pessoas nos nossos lares? Não gosto de falar, mas quando Deus manda dizer e avisar, Deus manda avisar a destruição e a bênção. A pessoa não crê, parte para a destruição. Eu já avisei muitas pessoas sobre a morte e eles morreram. Uns no pecado, outros não, se consertaram. Mas a morte que o Senhor disse que viria por causa das transgressões, veio. Não que eu desejasse uma maldição, não é nada disso. É que o Senhor mandou falar. E Ele disse, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não avisando tu, ele vai morrer na sua maldade. Mas o sangue dele eu vou comprar de você. Porque eu mandei você avisar e você não avisou.
Então nós somos ferramentas, instrumentos do Senhor, martelos para pronunciar. Então temos que considerar quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, na presença do Senhor, fala a palavra do Senhor. Não brinque que pode ser o próprio Senhor ali, o Espírito Senhor falando e pronunciando uma palavra de juízo, e você brinca, e daqui a pouco, mais tarde, cedo ou mais tarde, você está caindo no juízo. Então é muito importante nós também sabermos que a nossa caminhada não é vã no Senhor. Cada vez que os irmãos se colocam na presença do Senhor, mais Deus vai te usar. Por isso que o inimigo tem sede, cobiça a tua vida e procura te atrapalhar, te tirar do caminho, te tirar do objetivo. Porque o Senhor está no comando, o Senhor está trabalhando contigo. Glória a Deus. É verdade. Imagina um ladrão que sabe que, um assaltante sabe que tem um fulano, alguém que tem uma arma muito boa, ele fica ansioso para que roubar aquela arma. Assim são também as guerras, nas guerras. Se um exército de um país sabe que o outro exército tem um armamento poderoso, ou eles querem dominar aquele armamento, eles querem saber, eles querem banhar, eles querem saber como funciona, para fazer também igual, para ter igual. Assim é Satanás e os seus demônios. Quando vê que os irmãos estão com uma ferramenta, ou são ferramentas nas mãos do Senhor, e os irmãos estão se colocando na posição, ele quer de qualquer modo tirar os irmãos da posição, enfraquecendo os irmãos, para os irmãos não serem ferramentas de guerra contra eles nas mãos do Senhor. Aleluia. É tremendo, gente. É verdade. Então essa palavra toca muito a nós. Estamos pronunciando a palavra dos últimos dias. Nós estamos dando prosseguimento, falando o que Deus vai fazer, e nós continuamos a ser aqueles que estão na presença do Senhor, instrumento de guerra do Senhor. Amém, irmão? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. E essa Babilônia está sentenciada. O juízo é inevitável.